Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabi, do Gabi pelo Canadá. Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriela, eu tenho 26 anos de idade, trabalho na área de publicidade e em alguns meses eu vou estar imigrando pro Canadá junto com meu marido através de uma job offer. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais de como eu consegui uma job offer, minha experiência, minhas dicas, para que você também possa conquistar uma job offer. Vamos lá? Então, para começar, eu gostaria de dar um pouco de contexto. Eu tenho um bacharel em publicidade e propaganda, trabalho na área há mais de 5 anos, na área de mídias pagas. Sou fluente em inglês, eu cresci com o idioma, então eu sempre me senti muito confortável em falar inglês. E desde 2015, eu e meu marido, a gente sabia que queria imigrar para o Canadá. Nosso primeiro plano era imigrar pelo Express Entry, porém não estava dando certo, eles não estavam nos chamando, a nossa pontuação era muito baixa. Então a gente sabia que nossa única opção seria ou fazer college ou conseguir uma job offer. College é muito caro e para nós não era, o valor não estava dentro do que a gente poderia pagar, então a gente decidiu que a gente ia correr atrás de uma job offer. Eu passei basicamente um ano procurando vagas e me candidatando. A maioria era através do LinkedIn e candidatura simplificada, que basicamente puxa as informações do perfil. Eu sempre tive meu perfil do LinkedIn em inglês e português, então essa é uma dica de primeira que eu já dou, é ter o teu perfil em inglês ou francês, dependendo de onde você quer morar no Canadá, porque daí quando você for se candidatar e for uma candidatura simplificada, o LinkedIn já puxa as informações em inglês. Eu me candidatei, no mínimo uma vez por semana mandava 5, 6 currículos para vagas interessantes, assim, e a maioria em Toronto, que era onde eu queria, era o meu foco, era Toronto. Porém, depois de 6, 7 meses, ninguém me chamava, eles sabiam quando você aplica, né, já puxa a região que você está, e eu nunca quis mentir, sempre falei que eu estava no Brasil, porque eu acredito que honestidade é a melhor coisa, e se alguém entrar em contato contigo sabendo que tu é do Brasil, tem mais chances deles quererem estarem dispostos a te patrocinar. Teve uma empresa em Toronto que me chamou pra entrevista, eu fiquei super animada. Cheguei lá, basicamente me perguntaram, você é do Canadá? Eu falei, não, tô no Brasil, mas eu quero muito emigrar, trabalhar na área, emigrar o quanto antes der. E basicamente falaram, legal, mas no momento a gente tá precisando de alguém urgente e não vai dar. Mas quando tu estiver aqui, entre em contato que a gente conversa. E naquele momento eu fiquei super decepcionada e, enfim, dentro de mim virou uma chavezinha e eu falei, ok, eu tenho que parar de procurar em Toronto, porque eu tava vendo que tem muita mão de obra lá e tem muita gente qualificada lá. Então, apesar de ter também várias vagas, as pessoas de lá já estavam suprindo aquela demanda. Então, o que eu decidi fazer a partir daquele momento era focar em cidades menores. Passei alguns meses enviando currículo para cidades menores nas províncias de Ontário, Alberta, Nova Scotia, até que uma empresa me chamou. E eu vou voltar a esse ponto um pouquinho mais pra frente no vídeo. Porém, uma dica que eu gostaria de dar pra vocês que ajudou muito é no LinkedIn, quando tinha uma vaga que me interessava, eu entrava na página da empresa e eu olhava os funcionários para ver se tinha algum brasileiro. E como é que eu via isso? Tem como você filtrar os funcionários para funcionários que têm o perfil no idioma X. Então, eu colocava um filtro para pessoas que têm o perfil no idioma português. Porque eu imaginava na minha cabeça que se tem uma pessoa com perfil em português, que provavelmente é brasileiro, e se está trabalhando numa empresa canadense, foi porque foi patrocinado, ou pode ser que também tenha sido depois de estudar lá que conseguiu emprego, porém já era meio que uma porta, uma abertura, assim, sabe? Então uma dica que eu dou é quando tu estiver procurando empresas, use esse filtro, esse truque, para você ver empresas que talvez estejam mais dispostos a patrocinar alguém do exterior, né? Então isso não é garantido, porém é uma dica que eu acho legal. E até quando você achar essas pessoas que são brasileiros, né? Você até pode mandar uma mensagem, perguntar, oi, tudo bem? Como é que, só pra saber, se você pode compartilhar como é que você conseguiu trabalhar aí. Algumas pessoas são muito abertas e estão super dispostas a fazer networking, talvez até indicar o teu perfil, o teu currículo. Então, tendo essa abertura, você talvez até consiga um trabalho na área, né? Então não custa tentar. Eu acho que essa é uma dica que eu também dou. Falar com as pessoas, networking é muito, muito importante. Eu sei que essa palavra já foi falada várias vezes,
mas manter contato com pessoas que você já trabalhou no passado foi o que fez eu conseguir um trabalho, que eu também vou continuar um pouquinho mais pra frente no vídeo. Um outro ponto que eu queria falar é sobre o currículo. Como eu mencionei antes, muitas das vagas que eu apliquei era candidatura simplificada, através do LinkedIn, que basicamente puxa todas as informações do teu perfil. Então uma dica que eu dou é tente completar o seu perfil o máximo possível no LinkedIn. Então incluir descrição das vagas, o que você faz em cada uma das vagas, suas conquistas em cada uma das vagas, incluir certificações que você tem, solicitar recomendações dos seus amigos, incluir tudo que você puder para deixar ele o mais completo possível, porque isso vai facilitar para quando você for se candidatar a uma vaga. E outra dica que eu também dou é criar o seu perfil em outro idioma, que no meu caso é o inglês, mas talvez para você possa ser francês, que basicamente você pode manter o seu perfil em português, mas também tem a versão em inglês. Então quem for de um país que fala inglês, automaticamente vai, quando acessar o teu perfil, vai ver a versão em inglês. Então isso facilita também muito, porque tu consegue baixar após preencher o perfil em inglês, tu consegue também baixar um PDF, exportar basicamente o teu perfil, que você também pode usar quando for se candidatar fora do LinkedIn, onde precisa de fato um currículo em PDF. Eu já vi muitas pessoas falarem que não adianta traduzir o currículo do português para o inglês, e de certa forma eu não concordo, porque assim, eu usei o meu perfil traduzido, basicamente era uma cópia do que eu tinha no Brasil, porém em inglês. Eu acho que o que tu pode fazer, o que ajuda um pouco, é quando você for enviar o currículo em PDF, por exemplo, personalizar um pouco ele, deixando somente as funções que você fez mais relevantes para aquela vaga. Então, por exemplo, meu primeiro emprego eu era auxiliar de ensino da Física e Idiomas, né? Então eu dava aula de inglês. Isso não tem nada a ver com a vaga de mídias pagas que eu estava aplicando, então eu tirava, porque não é relevante. E isso tu consegue também fazer no próprio LinkedIn, quando você exporta, você pode selecionar quais funções você quer manter ou não, ou quais empregos que você quer manter, ou exportar tudo, ou até propriamente criar uma versão só com aquelas informações que tu quer. Então, o LinkedIn tem muitas ferramentas, eu até posso fazer um vídeo, se vocês quiserem, mostrando essas possibilidades. Mas tudo isso para dizer que você pode sim traduzir o teu currículo do português para o inglês. Se ele estiver numa qualidade boa, estiver completo, estiver com informações relevantes, pode sim ser uma tradução. Então essa vaga que eu vi, na verdade, foi postada no LinkedIn da empresa, porém o envio do currículo era por e-mail. E lá nesse e-mail, então, eu exportei meu currículo em inglês, falei um pouco, me apresentei brevemente no e-mail, falei que me interessei muito pela vaga, que eu era do Brasil, mas eu tinha muito interesse em migrar para o Canadá e que eu tinha um conhecido que trabalhava na empresa. E no dia seguinte eles me chamaram para uma primeira entrevista e ao todo foram 5 ou 6 entrevistas que demorou 1 mês e meio. Se você quiser saber mais do processo de entrevistas inteiro, assim, comente abaixo, me avisa que eu talvez possa fazer um vídeo sobre isso. Mas foi um período bem agoniante, né, bem estressante, esperando uma resposta. Eu não sabia que ia ser tantas entrevistas assim. Então tinha o processo ali de 3, 4 entrevistas que seriam as entrevistas normais, e tinham 2 ou 3 que eram voltadas à imigração em si e o processo que a gente ia fazer. Então ao todo levou um bom tempo assim, mas acabou dando tudo certo. Mas isso volta a um ponto muito importante, que é a questão do networking. Eu tinha esse contato, né, com a pessoa que trabalhava nessa empresa, então depois que eu tinha me candidatado e depois eles terem me chamado, eu falei pra ele, olha, eu me candidatei, se tu puder, enfim, se eles questionarem, se puder falar bem de mim, agradeço, né, a gente tinha um bom relacionamento, então era uma empresa que eu tinha trabalhado 2, 3 anos atrás, mas eu tinha uma boa conexão com ele no LinkedIn, a gente trabalhamos numa empresa juntos, a gente se dava bem, então isso facilitou muito, assim, deu super certo nesse sentido, assim. Então, manter os contatos no LinkedIn é muito importante, pelo menos ter um bom relacionamento, né, e, enfim, acho que isso é muito importante, e também porque durante a entrevista, quando já estava na finalização ali do contrato, né, estavam quase me contratando ali, eles pediram uma referência para as últimas 3 empresas que eu trabalhei, que eles iam ligar e questionar, perguntar 2, 3 perguntas sobre mim, pontos fracos, pontos fortes,
para ter uma ideia melhor de quem eu sou e também para garantir que eu não estava mentindo de ter trabalhado em nenhuma das empresas que eu citei. Então isso também é uma dica muito importante, enfim, ser honesto no seu currículo, obviamente, mas também já ter em mente quem que você pode talvez colocar como referência quando forem pedir. Então isso também, antes de dar o contato dessas minhas referências, eu entrei em contato e pedi, olha, eu tô querendo emigrar muito pro Canadá, você tem essa empresa interessada em mim, e se tu puder, enfim, responder algumas perguntinhas que eles tiverem, eu agradeceria muito. E eles super aceitaram, assim, numa boa. Então isso também facilitou muito ter esse contato com pessoas ali do seu passado em relação ao trabalho, né? Acho que essa é uma dica de ouro, assim, que eu dou também, que networking realmente é muito importante. Outra questão acho muito importante ser o mais fluente no inglês que você conseguir, treinar muito o inglês. Eu tive sorte que eu já sabia inglês, então pra mim isso não foi muito uma preocupação. Então eu imagino pra quem não saiba o inglês ou tem o inglês não tão fluente, seja um pouco mais difícil. Porém, se você também correr atrás dos estudos e se dedicar àquilo, você com certeza também consegue. Então eu não quero que isso deixe alguém desanimado, achando que tem que ter um inglês fluente. Às vezes, dependendo da área, não precisa ter um inglês fluente. Na minha área, no caso, precisa porque eu tenho contato direto com clientes e outros colegas da empresa toda hora. Então tem que ter uma certa fluência no idioma. Então, dependendo da sua área, talvez não precisa. Mas a minha dica sempre é treinar o inglês nesse tempo que tu tá entre esse tempo que você vai passar mandando currículo, esperando o retorno das empresas. Vai treinando o inglês da forma que tu conseguir. Principalmente speaking, que eu acho que é o mais importante nas entrevistas, né? Você poder falar da sua experiência, falar das suas conquistas no trabalho, o que você já fez, o que você já aprendeu. E eu acho que isso também é muito importante nas entrevistas, você poder falar por que você é qualificado, por que eles deveriam te contratar, que como qualquer entrevista aqui no Brasil, você de certa forma tem que mostrar que você é valioso, né? Que você seria uma boa escolha. Então, saber o idioma e saber, pelo menos, falar disso é super importante. Então, para finalizar esse vídeo, eu acho que é muito importante falar que achar uma oferta de emprego não é fácil. Tem que ter muita persistência. Tem dias que você vai desanimar muito, como eu passei muitos dias desanimada, achando que eu não era qualificada, que ninguém ia me contratar, até que chegou a empresa que me contratou. Então, é uma questão de realmente correr atrás dos seus sonhos. Vão ter dias difíceis, mas no final, com sua força de vontade, você com certeza consegue chegar lá. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar sobre outros assuntos que você gostaria de ver aqui no canal. Se quer ver quer que eu fale como foi a minha entrevista, ou quer que eu fale sobre outros assuntos, deixa abaixo que eu posso abordar num próximo vídeo. E é isso, até a próxima!